porque nos submetemos facilmente a pensamentos negativos, os mastigamos até o ponto da náusea, mas ainda assim voltamos. Será que é porque há mais negatividade na vida? Como tornar a vida mais brilhante? Como aprender a aproveitá-la? Se você pedir a uma pessoa que preste atenção no vermelho, ela deixará de notar o verde. Pensamentos tristes, medos, como se alguém dentro de nós desse uma ordem para nos concentrarmos na negatividade. E é muito difícil resistir a isso. Os pensamentos são elo em uma imagem pessoal e discreta do mundo. A mente os constrói para coletar os marcos dispares do conhecimento. Se uma pessoa tem certeza de que quer ser prejudicada, ela encontrará evidências disso. Se ela tiver certeza de que o mundo está cheio de alegria e luz, para ela será assim. Vemos o que queremos ver. As visões do mundo ou crenças determinam a mentalidade. Por exemplo, a crença de que o mundo está cheio de perigos direciona a atenção para procurar evidências disso e, é claro, a pessoa as encontra. Esse feedback dá confiança em sua própria adequação, e isso é reconfortante. O homem não pode influenciar o que não entende. Você já percebeu como uma criança lida com algo desconhecido e assustador? No início, ela foge, mas depois volta, porque o médio estimula um interesse que a ajudará a lidar com a situação. Buscamos a certeza, a compreensão do fenómeno. Mesmo um maníaco compreensível, às vezes, não é tão assustador quanto uma pessoa da qual você não sabe o que esperar. Queremos sempre ter pontos de referência, qualquer um, mas que nos dê certeza. É assustador que, de repente, algo ruim aconteça e você não esteja preparado para isso. Então, talvez você não consiga suportar, talvez entre em colapso, talvez não consiga lidar com a experiência. É assustador ser pego de surpresa e ter como resultado uma reação imprevisível. Portanto, precisamos fazer algo em relação à possível imprevisibilidade. Nos preparar. Fazer uma cama para que a queda não doa tanto. A incerteza é sempre assustadora. Qualquer mudança mantém o tom, ou o medo, ou o horror. Quem quer que a receba. É assim que uma pessoa não confia na capacidade de seu corpo de lidar com o pânico. O medo nem mesmo é causado pela situação, mas por essa desconfiança. Quanto menos, mais ansiedade, mais tendência ao pensamento negativo se manifesta, porque reduz o grau de incerteza ao se deparar com aspectos desagradáveis da realidade. Os pensamentos negativos costumam ser mais carregados emocionalmente do que os neutros ou positivos porque ressoam com as crenças. As emoções são energia, e o influxo de energia ajuda você a se sentir vivo. Bem, se não houver nada de positivo, ou melhor, se não for visível, pelo menos em uma viagem terrível, sentiremos o impulso. Lembrei-me de Pushkin, tudo o que nos ameaça de morte, pois o coração de um mortal esconde prazeres inexplicáveis, a imortalidade, talvez, uma promessa, e feliz é aquele que, em meio à excitação, os encontra e os conhece. Vamos para onde as emoções são fortes. Primeiro, e talvez o mais importante, é a instrução dos pais e, de fato, a sugestão direta. Estamos sujeitos a sugestões a cada passo, publicidade, sugestão, julgamentos de valor, sugestão, apelos e slogans, ensinamentos de parentes, etc. E se o adulto, pelo menos algumas vezes, é capaz de compreender e discordar, a criança não tem chance de resistir com sucesso a anos de hipnose dos pais, que é dominada pela negatividade e por seus próprios medos. A vida é uma luta. É preciso lutar pela felicidade. Tudo deve ser pago. Se você rir muito, veja o quanto terá de chorar. A lista de tais atitudes é muito longa, tão diversa quanto os medos e suas combinações. Elas se transformam em crenças que nem sequer são questionadas. 2. Nossas próprias experiências traumáticas. Todo mundo se depara com adversidades, muitas das quais deixam uma séria marca na alma. Elas também moldam as crenças, mas também criam medos, provocam culpa neurótica e vergonha tóxica. Tudo isso, não processado, empurrado para fora da consciência, complica a vida e impede o surgimento de pensamentos positivos. Terceiro. Conflitos eternos. Uma pessoa se sente mal porque há contradições internas que a impedem de viver. Por exemplo, o relacionamento com um parceiro não vai bem. Os pensamentos giram em torno disso, mas não há saída. Naturalmente, não há alegria. O mundo ao redor é cinza. E por mais que você não elimine os pensamentos negativos, eles voltarão para encontrar uma solução. 1. Mudar as crenças. Lide com sua origem, faça sua revisão. O que fazemos muitas vezes entra em modo automático, incluindo os pensamentos: se eu não me casar, vou me sentir mal. Mantenha a cabeça baixa,
é perigoso. Eles aparecem automaticamente em resposta à situação. Essa construção estável proporciona reações estáveis, e a mente encontra a confirmação de forma obediente. As emoções são negativas, mas a lógica dá origem à satisfação e à certeza que reduzem a ansiedade e o medo. O casamento nem sempre é bom, e você pode ver melhor de cima. Eu acho que as coisas são ruins. É ruim porque eu acho que é. As crenças podem ser mudadas. 2. Aprender a confiar em sua capacidade de lidar com a situação. É comum ouvirmos falar que a autoconfiança é a panaceia para todos os problemas. A crença em si mesmo é um bom motivador, mas é a confiança em si mesmo, que não é a mesma coisa, que permite é que você se concentre em seus sentimentos, reações e melhor associação com seus sentimentos. E isso, por sua vez, aumenta a capacidade e a habilidade de lidar com uma situação difícil. 3. Mudança. Usamos essa técnica com muita frequência. Assistimos à TV, lemos um livro, jogamos, concentramos nossa atenção em outra coisa e nos distraímos. Muitas pessoas têm medo de ficar sozinhas consigo mesmas, porque os pensamentos tristes tomam conta e não há força para resistir a eles. Você precisa mudar. É impossível resolver todos os problemas de uma vez. É cansativo, mas se você fugir constantemente deles, a pessoa deixa de ouvir a si mesma. A prioridade passa a ser externa. Ela está dissociada, fugindo de si mesma, porque não se sente à vontade nessa companhia. 3. Aprenda a sentir e a compreender a si mesmo. Trata-se de consciência, a capacidade de sentir-se a cada momento, de rastrear seus pensamentos e emoções. Se os pensamentos são levados em seu vórtice, então, naquele momento específico, você não é capaz de perceber totalmente as informações dos sentidos. Os pensamentos estão no passado ou no futuro com você. Ao se concentrar nas sensações, você volta à realidade. Geralmente, há muito mais positividade nisso. Em minha opinião, tentar se forçar a pensar positivo, não importa o que aconteça, parece artificial e o afasta de sua própria realidade. Você pode banir o pensamento, ou seja, pensar em outra coisa. Pode se distrair, mas não pode se forçar a pensar positivo quando a imagem do mundo é negativa. Se uma caminhada na cidade à noite é cheia de perigos para você, não conseguirá se convencer do contrário até que confirme isso com a experiência, sua ou de outra pessoa. Ou seja, até que mude essa crença, o pensamento de perigo continuará voltando. Você pode tentar imbuir positividade com afirmações, talvez isso tenha sucesso. A auto-hipnose, como qualquer sugestão, funciona se não for contrária às suas crenças. Entretanto, você também precisa de fé, e isso também é um trabalho sério de mudança de crenças. Há muitas outras maneiras de lidar com pensamentos desagradáveis, mas todas elas estão combatendo o efeito, não a causa. Seu pensamento não é você, você pode observá-lo, mas se ele estiver emocionalmente preso, é difícil se livrar dele. A emoção sinaliza um problema que o impede de ver o mundo com alegria. Ela precisa ser resolvida. Caso contrário, a negatividade se desenrola, e aí não vai longe e chega à depressão. Então, apenas lutar com os pensamentos não ajudará. O mestre dos aforismos P. Baus descreveu certa vez: o pensamento é a asa da alma. Assim como a dor ajuda a entender um problema médico no corpo, um humor negativo indica um problema na alma. Portanto, não ignore esse sinal. Cure sua alma. Uma pessoa feliz pensa positivamente em vez de lutar contra pensamentos negativos e lida com as dificuldades à medida que elas surgem.